Opa, cê tá bom, Nick aqui novamente, mais um vídeo. Bom, uma das coisas que eu tenho feito na minha vida é escrever um livro. Achei bem interessante essas paradas que eu tô fazendo aqui. E eu gostaria de compartilhar. Basicamente, não é um capítulo, é porque o capítulo foi escrito, mas é um ensaio que surgiu a partir desse capítulo relacionado à parte da família. Porque eu observo que isso é um grande problema hoje no que a gente acaba considerando como esse termo família, né? Tipo assim, o que é família para você? A gente vive num mundo tão caótico em termos mentais, ou seja, cada indivíduo, cada espírito em si, eu vou falar cada alma, né? Tem se tornado tão complicado entender cada indivíduo, e quanto mais essa união de indivíduos onde existe essa experiência como se fosse uma experiência laboratorial, que é a família. Mas o que é a família para você? E será que a família para você, sempre da forma como você considera hoje esse termo, será que foi a mesma coisa que se considerava no passado? E se não é, por que mudou? E por que a forma como você pensa hoje, e talvez seja mais comum, seja mais interessante do que talvez no passado? Quais foram as mudanças? E eu acabei me preocupando um pouco com esse termo, porque esse livro que de algum jeito eu estou escrevendo está relacionado a esse modelo existencial que eu tanto falo para você, onde eu sempre deixo claro o meu modelo existencial, onde eu acredito que Cristo seja a forma da gente interpretar o Pai, ou seja, esse que seria o Criador, o Deus, né? Lembrando que esse nome Deus, é apenas um nome, que teve diversos tipos de entendimento ao longo do tempo. Ou seja, vários humanos, vários seres humanos, vários indivíduos usaram talvez esse termo Deus, de acordo com as suas respectivas culturas. Mas esse termo, Deus, estava se referindo a quê? Então quando você retorna lá às origens de algum jeito, você observa que os indivíduos eles tinham um caráter muito mais politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais do que um Deus. Isso era totalmente natural. Imagina, você não tinha o conhecimento das coisas que você tem hoje, todo esse entendimento das coisas que estão ao seu entorno, principalmente essas tecnologias, né? Isso não existia, logo que essa falta de compreensão sobre as coisas que estavam ao seu entorno e possivelmente das tecnologias que vinham surgindo ao longo do tempo, fazia com que as pessoas adotassem os fatos naturais que estavam ao entorno delas, né? E aí você vai ter o deus da chuva, você vai ter o deus do rio, e assim, vários deuses. Só que o conhecimento do homem ele foi se aprimorando ao longo do tempo. Por quê? Porque o conhecimento seria um entendimento em conjunto com o próprio Deus, com o próprio Criador. Ou seja, ele permite você entender as coisas em conjunto com ele. Logo, aí surge o tal do conhecimento. E isso é muito importante ao longo da história. Se você for a fazer esse tipo de análise, essa análise histórica, não somente pensar no seu mundinho, da forma como é hoje, todos os conceitos que te apresentaram é daquele jeito, você não se questiona, você não busca a verdade, você apenas adquire aquilo que lhe falaram, guarda, e se chega alguma nova informação, ou seja, aquilo que dá uma forma interna a você, opa, não quero saber disso. Isso não é um posicionamento coerente, porque no passado não foi assim que era, não foi assim que foi feito, e no fundo a ideia de que o indivíduo busca a verdade é realmente ele buscar a verdade, ainda que aquilo possa lhe magoar naquele instante. Então, uma das coisas que vem sendo construída ao longo do tempo é essa ideia de família, esse conceito de família. Então, quando você retorna lá no passado, a família, é lógico que eu estou falando mais no aspecto ocidental, agora que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você teve a formação do que a gente hoje chama de Estado, o Estado começa lá com Roma, com o Império Romano. Então, aquela ideia de Roma, que a Roma acabou ocupando diversos lugares no Ocidente, naquela parte do Oriente, etc. e tal, quando você observa aquilo acontecendo, Roma se tornou a família. A autoridade romana representava a ideia de família naquela época. Não entenda que é muito difícil quando a gente fala em termos históricos, porque não tem como você analisar todas as porções de indivíduos que existiam nisso que a gente chama hoje de mundo. Então existe uma compreensão que por vezes ela é muito limitante por parte dos indivíduos. Então quando você vai lá no teu coleginho, você acaba o teu coleginho, aí acaba o coleginho porque teu papai, tua mãe ou teu professor falou assim, olha, você tem que fazer vestibular, você vai fazer vestibular para você ser alguém na tua vida. Aí você entra no vestibular, aí você começa a estudar história a partir de 1500. Esquece o que aconteceu no passado, mas porque você tem que passar numa provinha. Aí depois você passa naquela provinha, você entra pra faculdade, porque você achou que a faculdade fosse
abrir os horizontes da sua vida, né? Tem um monte de gente hoje trabalhando no Uber, nada contra Uber, mas engraçado, né? Ou antigamente a pessoa falava que trabalhava no táxi, agora trabalha no Uber, né? Ou seja, pessoas que fizeram faculdade e no fundo essa merda de faculdade não serviu pra porra nenhuma na vida dessas pessoas e elas deixaram de observar suas existências e o que realmente elas têm potencial de ser para fazer uma merdinha chamada universidade. Críticas aqui, momentâneas. Quando você observa que o indivíduo, ao longo do tempo, ele não fomentou o estudo histórico e aquilo que possa lhe complementar como um indivíduo, conhecimento próprio das coisas que estão no seu entorno, isso gera um grande problema. Porque os conceitos que ele possui são extremamente limitados, porque alguém vai lá e passa, ele por medo fica estudando somente aquilo, grava aquilo, memoriza aquilo, e ele acredita que aquilo ali acabou e vai vivendo a vida dele, a vida cotidiana, até um dia que ele começar a se dar conta que envelheceu. Tá com seus 60, 70 anos, e é isso que vai acontecer, onde as pessoas não se deram conta de si, perderam o potencial que eles possuíam por causa de outros, ou seja, eles não viveram porque eles não buscaram a verdade, o que lhe apresentaram como verdade ela aceitou sem questionar, sem porcaria nenhuma, e dentro desse balaio estava uma palavrinha ou estava um conceito chamado família. E você vê tantas pessoas hoje que estão desorientadas porque suas famílias foram desorientadas e acabaram criando desorientações, desorientando seus entes posteriores, e assim vai sendo uma bola de neve. Vamos pensar no conceito da família? Será que família é isso que está destruído hoje? E é isso que é a essência, de alguma forma, do indivíduo, né? Porque o indivíduo, nós como seres humanos, não existimos sozinhos. Se você tivesse nascido da pepeca da sua mamãe, né, e seu pai está ali presente de algum jeito, né, esse tipo de construção de você como indivíduo, se os dois não estivessem ali, ou se pelo menos um dos dois não estivesse ali, tivesse te largado no meio de uma grama, no meio de um local, você morreria. Você não existiria. Então, existe uma necessidade sim de você compreender que família é algo importante, mas o que é família para você? E o que foi família ao longo do tempo? Então, se você retorna lá, trazendo foco para aquele local onde tem o início disso que hoje a gente consome, que é o tal do Estado. Quando você retorna lá a Roma, a ideia era: Roma é minha família. Então, pessoas deixavam de se observar como indivíduos para observar Roma. Trabalhavam em função de Roma. Só que ao longo do tempo, o tempo vai passando. Na parte da Idade Média, você muda um pouco mais esse conceito. Então a família começa a ser algo mais doméstico, porque Roma tinha sido fragmentado, você teve a formação de outros estados ao longo do tempo, né, em função de guerras, aquelas coisas como tal. Então a família passou a ser doméstica. Ou seja, você tinha a autoridade do pai, você tinha a autoridade da mãe, você tinha aqueles entes ali, os irmãos estavam em conjunto. Só que pegaram muito daquela essência no passado. Então a ideia da autoridade permaneceu, mas para o núcleo familiar, no núcleo doméstico, onde sim, o homem de algum jeito tinha maior poder do que a mulher, e assim a gente vai observando, né? Qual é o problema nesses dois aspectos? Você sai de uma escala macro, você vai reduzindo para ir para a parte do núcleo familiar, onde você tem esse núcleo doméstico, e a ideia da autoridade é que eu discuto outro termo. O que é autoridade para você? E é por isso que eu sempre falo que existe uma certa importância você ter a sua compreensão do seu modelo existencial, que seja aquilo que configura a sua existência como um indivíduo. Então, quando você entende que a autoridade, qualquer autoridade humana não existe, ela é mentirosa, é falaciosa, é no seguinte motivo. Quando você vai lá, eu sempre dou esse exemplo. Se você tem uma jaca que sai uma jaqueira, sempre toda mulher, ela vai lá quando para, ela para um ser humano, não para um elefante. Quando você observa isso, existe um padrão das coisas que estão ao nosso entorno e que existem. E que nós não somos responsáveis por fazê-las, apenas observamos e podemos de algum jeito nos aproveitar disso que está nesse sistema. Então existe sim uma unidade inteligente, um ser inteligente que faz essas coisas que a gente chama de criador, e aqui hoje eu entendo que eu chamo de pai através de Jesus, né? Quando você consegue entender isso, só existe então um autor, porque aquele que cria é aquele que tem autoridade sobre essas coisas do qual ele criou. O ser humano ele não tem autoridade sobre as coisas do qual ele não criou, embora esteja, muitas vezes, falando que ele tenha sim essa autoridade. É a maior mentira que existe. Tá? Quando você pega isso,
essa ideia da autoridade, quando o ser humano se coloca como autoridade, ele está mentindo para você, mas talvez você esteja comprando essa ideia. Isso aconteceu ao longo do tempo. Então, a autoridade de Roma, não existia autoridade em Roma porque, primeiro, Roma não existia. Existia aquela localização, aqueles entes que representavam Roma, ou seja, o indivíduo sempre está por trás desse nome abstrato, ou seja, sempre existe o concreto, o indivíduo, ou grupo de indivíduos. Então você tinha aquele grupo de indivíduos que representavam Roma, mas você falava de Roma. E aí quando você vai para um núcleo familiar, você reduz isso, você fala, é o pai e a mãe que são autoridades, mas espera aí, eles também não têm a potência, eles não têm a possibilidade de fazer algo tal como o Criador faz, eles também são o quê? Criaturas divinas. Mas eles receberam essa autoridade que provém lá do Estado. E aí você, lógico, você conhece que existiram diversas complicações ao longo do tempo sobre essa matriz que a gente tem de família. E a gente viveu isso. E aí hoje você vem para o mundo moderno. Eu estou fazendo essa passagem um pouco mais lá longe, né, por volta de uns 2000 anos, alguma coisa do gênero, assim passando para a parte da Idade Média e até chegar agora nesse mundo moderno. E aí você vê essa confusão familiar, onde existe o questionamento sobre o patriarcado. Mas espera aí, a importância do pai é extremamente é necessária. O pai não deixa de ser importante, tampouco a mãe. A figura do homem e a figura da mulher. Mas a ideia da autoridade é errada. Porque quando Jesus ele vem, ele nos fala alguma coisa sobre o que é o pai. E quando a gente hoje entende o que é família, a família, já observou que a família, o conceito moderno de família, é algo afetivo? É quando você se aproxima do outro de alguma forma por amor? Aí você fala, não, mas espera aí. Família não tem necessariamente a ver com essa coisa da afetividade. Tem a ver com o traço sanguíneo. Não. Isso aí foi colocaram na sua cabeça, segundo uma tradição, uma tradição hebraica, judaica, né? Você vai lá e pega lá a Bíblia em específico, você vai ter a parte das gerações. E aí tinha essa importância do sangue. Mas espera aí, hoje, no mundo moderno, você consegue ver que uma família ela pode ser formada sem necessidade de um traço sanguíneo. Isso não é bom? Eu acho isso magnífico. Por quê? Porque no fundo, o que Jesus nos traz como mensagem é o amor. E quando você vê hoje que a ideia de família, a formação tem a ver com amor, está muito mais próximo do que Jesus falou, mas espera aí, já se passaram mais de 2000 anos. Então o que Jesus nos trouxe era basicamente antecipando o que estava para acontecer com essa formação, esse conceito que a gente considera hoje como família, como esse traço, como esse grupo de indivíduos que possui uma certa afetividade, que possui amor entre si. Agora é o seguinte, o que é amor para você? Porque se eu estou trazendo isso, vai ter gente assim, não, mas eu amo o indivíduo. Será que você realmente ama? Porque se esse conceito novo de família, ou seja, essa nova forma de você entender família, entenda que não tem a ver com dicionário, porque você vai lá e pega o dicionário é algum indivíduo que colocou um conceito que estava na cabeça dele e vai lá e vende aquilo como se fosse verdade. Aqui a gente está fazendo uma reflexão sobre o termo, e não somente esse, você pode fazer isso sobre qualquer outro tipo de termo. Não entenda que o dicionário vai lhe apresentar um termo verdadeiro sobre alguma coisa, vai apresentar uma aproximação segundo a percepção daquele indivíduo que vendeu isso para você e você comprou. Ok? Ok. Quando você entende que família tem de fato a ver com amor e não necessariamente com a autoridade dos pais sobre aquele indivíduo, Jesus já tinha falado isso. Mas o que é amor? Amor para mim, e não somente para mim, mas o que Jesus nos fala é amar. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim, ali para mim ele apresenta então um caminho. Ele é o caminho. Qual é o sentido que ele fala? Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o sentido. Então, dentro desse caminho, você pode ir na direção que ele ensina ou na direção oposta. Então, amor para mim é um movimento que você executa em sentido ao Pai, tal como um trabalho, tal como um movimento, mas só que está relacionado ao Pai. Fazendo de que forma? Se aproximando de todo aquele testemunho que ele nos trouxe. Você observa que Jesus, ele realmente, se você vai lá e lê, se você entende ali o testemunho dele, ele realmente amou o próximo. Ele veio nos mostrar algo diferente que não vivemos, mas que temos a possibilidade de viver. Então, o que será de nós? O que será de nós no futuro? Uma coisa é você observar o seu futuro aqui agora.
E você, dentro desse espaço, daqui uns 50, 60, 70, sei lá quanto tempo você vai viver, dentro dessa terra, dentro desse mundo. Mas e depois, quando você se tornar estrelinha? Para onde você vai? Essa é uma grande questão. E Jesus, ele fala, olha, aqueles que creem em mim, de algum jeito ele fala lá isso em João capítulo 1, acho que é versículo 12, 13 e 14. Basicamente, aqueles que forem, que aceitarem ele como esse que traz a boa nova, esses poderão pro reino, serão considerados filhos de Deus, então esses poderão ir pro reino do Pai. O que é o reino do Pai? Não entendemos. Não entendemos. Eu sinto no meu coração que é algo bom. Muitas pessoas sentem que é algo bom. Se você não sente, é porque talvez você não esteja tendo essa comunicação. Mas se eu observo o testemunho dele, eu vejo que tem que ser realmente alguma coisa boa. Porque o cara não fez, para mim, ao longo de toda a história dele, algo que eu compreenda como se fosse mal. Se você tem alguma percepção de algo que ele fez mal, pode ter certeza ali que é alguma disfunção no seu entendimento ou algum enxerto que foi colocado na Bíblia porque não combina com as mensagens que ele vem dando, nem tampouco com o que ele realmente executou. Tá? Então, o amor é necessário para se entender o aspecto da família. E eu acabei dando mais ou menos esse prólogo aqui para ler essa parte desse ensaio que eu acabei fazendo aqui, tá bom? Eu vou ler aqui para você. Da autoridade ao pai, o caminho do homem até a verdade. Na realidade, vejo que o conceito que trago sobre família é um refinamento ao longo do tempo. Inicialmente, o homem não conhecia sua individualidade tal como hoje. Ele não se percebia como alguém único, importante, com capacidade própria de observar e compreender o mundo. Foram necessários muitos anos, séculos, talvez milênios, para que ele começasse a perceber que suas observações importam, que ele é especial, que há algo nele que não pode ser reduzido apenas ao coletivo. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar a desorganização mental que o homem sofreu ao longo do tempo, especialmente por meio dos sistemas educacionais e das estruturas que o cercaram. Há coisas boas nesse processo, sem dúvida, mas também há distorções profundas que afastaram o indivíduo daquilo que é real. É por isso que eu acredito que, quando Jesus nos pede para buscar a verdade, ele não está apenas propondo uma ideia religiosa. Primeiro que Jesus, eu já comentei que você não expressa uma religião, né? Religião é aquela parada de religar a Deus. Então, cara, o Pai nunca se apartou de você, então ele não existe o religar. Então, religião foi algo criado anteriormente com a parte dos judeus, né? Na realidade com os hebreus, etc. e tal, e depois posteriormente com a formação da Igreja Católica, Protestante, todas essas coisas que vão surgir assim em seguida. Deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui. Tá. Ele está apontando um caminho de retorno, um caminho para que o homem possa observar o que é real em meio a tantas camadas de informação acumuladas ao longo da história. Hoje, diferente de outras épocas, temos acesso à informação em qualquer instante. Temos a liberdade de comparar, de escolher, de observar diferentes estruturas e conceitos. Isso nos dá a possibilidade de refinar aquilo que entendemos como verdadeiro. No passado, por exemplo, quando falamos de Roma, vemos algo muito interessante. Roma representava uma espécie de família ampliada, um ente abstrato que se colocava como autoridade sobre os indivíduos. Muitos passaram a acreditar que Roma era, de fato, sua família. Mas Roma não era real no sentido mais profundo. Era uma construção. Vários homens passaram por ela, cada um com seus interesses, suas decisões, suas estratégias. Ainda assim, a estrutura permanecia conduzindo um povo, muitas vezes oprimindo outros indivíduos, mas sempre mantendo a aparência de unidade e autoridade. Dali surge algo que consumimos até hoje, a ideia do Estado. Outras regiões reproduziram esse modelo. Novos estados geopolíticos foram sendo formados com fronteiras, identidades coletivas e estruturas de poder que muitas vezes não correspondem à realidade vivida pelos indivíduos. Com o tempo, essas estruturas passaram a moldar a mente das pessoas, criando identidades que nem sempre são verdadeiras. Roma não tem autoridade real. Os estados não têm autoridade real. Metafisicamente, eles não criaram nada. Eles apenas organizaram, manipularam e conduziram aquilo que já existia. Muitas vezes se aproveitando da própria estrutura mental humana. A única autoridade real é aquela que vem do autor da existência. É exatamente aqui que Jesus entra. Jesus não vem reforçar essas estruturas. Ele vem romper com elas. Ele nos mostra que o Pai representa uma família, mas não uma família no sentido antigo, baseada em autoridade imposta, medo ou hierarquia rígida.
Ele revela uma família baseada em relação, em reconhecimento, em amor. O pai é o autor. Logo, ele é o único que possui autoridade verdadeira. Mas o homem, durante muito tempo, não tinha maturidade para compreender isso. Ele não se reconhecia como indivíduo. Não sabia de onde vinha, nem para onde ia. Sua percepção era dominada pelo medo e pelo temor. Sua mente era pequena para processar algo tão profundo. Por isso, ao longo do tempo, foi necessário um amadurecimento. Na Idade Média, por exemplo, há uma transição importante. A família deixa de estar associada ao Estado e passa para o núcleo doméstico. Ainda assim, o indivíduo não se compreendia plenamente. Muitas vezes, sua identidade ainda dependia daquele que sustentava o lar, sendo afetado diretamente pelas condições do ambiente. Com o tempo, o indivíduo começa a ganhar liberdade mental. Ele passa a perceber que pode pensar, escolher, questionar. Ele entende que pode crer no que quiser. Nesse momento, o conceito de família também muda. Deixa de ser apenas biológico, autoritário e passa a ser de caráter afetivo. É aqui que Jesus faz ainda mais sentido. O conhecimento sobre o Pai atravessa milênios, ele permanece, ele resiste, e chega até nós em um momento em que um homem finalmente tem condições de compreender algo que antes não conseguia. Perceber o Pai não é uma imposição, é um reconhecimento. A autoridade do Pai não vem do medo, mas vem do amor. Não vem da coerção, mas da verdade. Por isso podemos dizer que Deus é amor. Não como uma frase vazia, mas como uma realidade vivida na relação. Essa relação afetiva com o Pai, da forma como Jesus apresenta, é algo novo na história do homem. Família, então, deixa de ser uma estrutura de controle. Ela passa a ser uma escolha. Uma escolha consciente de reconhecer aquele que é o autor real de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Não é autoridade fictícia, criada por estruturas humanas. É autoridade viva, real, percebida por aquele que observa, busca e ama a verdade. Se você gostou, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.